Bem-vindos a mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que transforma. E hoje, para bater um papo com a gente, é uma pessoa que eu admiro, até não só pela história dele, a carreira que ele teve, que ele vai contar um pouquinho para a gente, mas pela sacada que ele teve num dado momento da vida dele e de dar uma guinada de 180 graus e se reinventar. E eu espero que ele seja uma inspiração para todo mundo que está nos assistindo. E hoje com a gente está aqui o Marcos Ferreira. O Marcos Ferreira, ele é cofundador do Homens de Prata, o canal Homens de Prata, e de várias atividades aí de Homens de Prata, e de uma outra área que é o Silver Hub. E ele vai contar para a gente o que foi essa história dele e como é que a gente tira lições daí. Eu espero que sirva de inspiração para todo mundo que está assistindo a gente. Marcos, obrigada por ter vindo, ter topado bater esse papo com a gente. Obrigado a você pelo convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui batendo esse papo contigo, com os seus seguidores, com a sua audiência. Espero, eventualmente, poder colaborar com a voltar, né? temática. Porque eu acho que o pessoal vai gostar bastante do que a gente vai conversar. Que legal, né? Estou à sua disposição. Eu queria que você contasse para a gente aí. Eu dei uma introduçãozinha e eu queria que você contasse. Você teve uma carreira como executivo de multinacional, da área de seguros, né? E conta pra gente como é que foi tudo isso, como foi sair desse mundo corporativo. Quero que você conte a sua trajetória. Bom, como você comentou, ao final trabalhei 32 anos numa única empresa, não foi meu primeiro emprego, mas foi aquela que eu mais fiquei, e acabei me aposentando nela, antecipando minha aposentadoria, e agora em 2020, e durante esses 32 anos, obviamente, comecei lá como auditor trainee, auditor júnior, fui progressando, fui crescendo na estrutura da empresa, tive a oportunidade de liderar a empresa aqui no Brasil, ser o CEO da empresa aqui no Brasil. Depois liderei a empresa na América do Sul, fui morar em Bogotá em 2017, vivi lá de 2017 a 2020. E ao final eu tinha já como meta de vida e como plano, de alguma maneira, não aguardar a minha aposentadoria formal na empresa aos 65 anos. E meu plano era, tudo eu havia preparado para me aposentar aos 60 anos na empresa. Eu tenho 60 anos hoje, vou fazer 61 agora nesse ano, mas eu acabei antecipando tudo isso quando eu tinha 56 anos. Isso foi em 2020. Por uma questão familiar. Nos últimos 4 anos eu estava vivendo em Bogotá, minha mulher estava na ponte aérea entre São Paulo e Bogotá, eu viajava muito, eu cuidava da América do Sul, então ao final chegamos à conclusão que valeria a pena a gente voltar para o Brasil e restabelecer, vamos dizer, a nossa vida aqui no Brasil. Mas como meu plano de pós-carreira já estava em curso, eu estava me preparando para fazer e executar isso. Em algum momento, para mim, foi até mais tranquilo antecipá-lo para o final de 2020. E eu nutria já na minha cabeça, no meu plano de pós-carreira, na minha preparação, eu tinha assim como visão de que eu não ia poder me aposentar e ficar em casa. Né? Assim, beleza. É legal, não é problema para quem decide, eu não recomendo que seja Exatamente. assim. Eu tinha como pós-carreira, como plano, seguir fazendo algo depois. Obviamente, eu ia reequilibrar um pouco mais o meu tempo, eu vivia muito longe da minha família, então um tema para mim que era importante era poder retomar o convívio familiar. Eu tinha me afastado um pouquinho dos meus hobbies, eu gosto de velejar, então eu vivia mais dentro de avião e de hotel do que velejando, então isso era uma coisa que eu tinha no meu plano. E eu tinha o tema da longevidade já na minha cabeça. Eu sou um executivo de seguros de vida e previdência privada, trabalhei com outros seguros, mas basicamente com seguros de vida e previdência privada. Então, por obrigação da minha atividade, eu via já que a natalidade estava caindo, que a expectativa de vida estava subindo, que a pirâmide etária estava mudando, estava virando um trapézio, não mais uma pirâmide, ou seja, que estava surgindo um contingente maior, obviamente, da população madura. Então, esse negócio eu já via. E eu tinha um pouco claro que uma das coisas que eu poderia fazer era fazer algo no âmbito da longevidade. Não tinha muito claro o quê, mas eu tinha o hábito. E eu, quando me aposentei, em 2020, antecipei minha aposentadoria,
A primeira coisa que eu fiz depois de voltar para o Brasil, né, porque estava em Bogotá, tinha que trazer minha mudança para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz depois disso foi me matricular num curso de especialização em longevidade na GV aqui de São Paulo, para que eu fosse estudar a temática da longevidade. Você foi inaugurar, né? Assim, você foi da primeira turma, né? Foi da primeira turma, eu me inscrevi na primeira turma, quando a GV estava lançando. Isso, Quando a super professora bacana. Patrícia estava capturando os primeiros alunos aí para implantar a primeira turma. E ao final me deu uma oportunidade de ouro, Márcia, de conhecer um pouco, assim, de aprofundar um pouco mais o estudo, de conhecer um pouco o tamanho, o potencial de consumo da população madura, quais eram as tendências e quais eram as necessidades que essa população tinha que ainda não estavam atendidas, o que as pesquisas mostravam, né, como é que o consumidor maduro se sentia ou não representado nas campanhas, no desenvolvimento de produtos. E esse foi um pouco um embrião de uma série de coisas. Ao final, essa preparação técnica que eu tive na GV me embasou um pouco para fazer os investimentos no âmbito da longevidade, né? Ajudar o Cuca e montar com ele o canal Homens de Prata, uma coisa que a gente tinha começado um pouquinho antes, eu como mentor, a própria Silver Hub, que é uma aceleradora de startups de longevidade. Então, hoje eu estou ocupado com a temática da longevidade. Consegui fazer aquilo que eu imaginava, retomar um pouco os laços familiares, me organizar com os meus hobbies, ter tempo de qualidade sobre o meu domínio, porque eu acho que isso é uma coisa... Isso, é dono da sua agenda agora, né? Não tem uma reunião lá, sei lá, né, no Chile ou em qualquer outro lugar que você tem que ir, não, você está mais em comando da tua agenda, né? Você falou uma coisa que é verdade, né? A gente por mais que a gente tivesse uma posição muito relevante, com muita autonomia e, ao final, com bastante poder, né? Porque muita responsabilidade, eu não era dono da minha agenda, né? Isso é verdade. Alguém sempre poderia colocar alguma coisa na mesa. Tinha meus chefes, os comitês, os conselhos, as reuniões das áreas funcionais, seja as reuniões na matriz, as reuniões nos países. Então, a gente começava o ano com parte da agenda já definida por alguém, que não era a gente. Eu vivi isso também. Essa ordem inverteu um pouco agora. Hoje a minha agenda primeiro, eu tenho uma pessoa que manda na minha agenda, que é meu netinho. Eu tenho um neto de 5 meses. Ele é o CEO hoje em dia. Ai, que delícia. Ele nem sabe, mas ele é o cara que manda na minha agenda. Se precisar de mim para alguma coisa, eu vou estar disponível. E o resto do tempo eu acabo organizando a agenda, né? Que bacana. E aí, você vendo tudo isso, você começou a ver essas oportunidades, veio a ideia do Homens de Prata, né? Conta um pouquinho o que é o Homens de Prata. O Homens de Prata ele nasceu um pouquinho antes. O Homens de Prata nasceu em 2019. O Cuca é o idealizador, vamos assim dizer, do conceito dos Homens de Prata, que é meu sócio. Eu comecei no Homens de Prata mentorando o Cuca, adicionando a minha bagagem como executivo, como formatar, quais são as vias de monetização, qual é a temática que a gente deveria tratar, e aí acabei me tornando sócio do Cuca logo no comecinho, logo que eu saí da Mafra, no finalzinho da minha carreira executiva. E ele ao final, ele nasceu como uma plataforma de geração de conteúdo, ou seja, falar sobre a temática da longevidade ativa e dos dilemas contemporâneos do homem para esta população. Ele nasceu assim, como uma plataforma de geração de conteúdo, e logo depois da pandemia nós reparamos que havia um espaço para ser uma plataforma não só de geração de conteúdo, mas de conexão da população madura, ou seja, criar um ambiente propício para onde, basicamente, executivos no pós-carreira, empreendedores no pós-carreira, pessoas que tinham feito carreiras importantes, ou tampouco tão importantes, ou seja, mas que tinham realizado muito e que seguiam influentes naquilo que faziam, mesmo não estando mais debaixo de uma bandeira corporativa ou de um CNPJ que pudesse ser a sua referência, tivesse um ambiente para discutir, para se encontrar, para dividir conhecimento, para contar suas histórias. Então, Homens de Prata é um pouco misto de um canal que conta boas histórias e que essas boas histórias deveriam servir e serem utilizadas para inspirar as pessoas que estão em progresso profissional ou que estão olhando para frente e pensam numa longevidade ativa. Então, Homens de Prata tem a face visível,
que é o canal no YouTube e nas redes sociais. Uhum. O Cuca é o apresentador. E tem a face que poucos veem, que é o ambiente onde a gente se encontra, tem um network, com uma Os agenda, almoços, as reuniões de reuniões, né? trabalho, É. reuniões de negócio, ou seja, assim, Isso. que conecta empreendedores. Esse é um empreendimento, esse é o Homens de Prata. O outro empreendimento é a Silver Hub, que é uma aceleradora, que tem como propósito apoiar empreendedores, em geral startups, que têm como tese a longevidade, que buscam solucionar dores da população madura. Isso nasceu na GV, nasceu na sala de aula. Nós somos 3 sócios, 3 cofundadores. O Christian, que é um chileno radicado no Brasil há muito tempo, que também foi executivo de companhia internacional, que montou em algum momento uma startup, vendeu a startup, que foi estudar longevidade. Nós nos encontramos lá. E a Arine, que já era uma empreendedora de longevidade, que também era uma executiva de uma companhia, que já tinha uma startup. E nós começamos, pelo método da GV, a GV faz com que os alunos vão estruturando os seus cases. E na sala de aula, nós éramos mais ou menos assim, a divisão. 1/3 de pessoas como eu e o Christian, ex-executivos, executivos que estavam empreendendo, que estavam nessa fase do pós-carreira. 1/3 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que foram estudar longevidade na GV. E 1/3 de executivos de empresas ou gestores de empresa, que foram lá ver qual era o potencial que existia no tema na economia da longevidade. E a GV fazia com que a gente apresentasse os nossos cases. E a gente ia vendo os cases de alguns profissionais e falava, olha, a ideia é boa. Olha que produto legal que a turma está pensando. Poxa, mas se tivesse alguém que apoiasse a distribuir, se o veículo de cobrança fosse diferente, se a estratégia de marketing fosse XPTO, será que não seria mais rápido? E daí nasceu um trabalho voluntário nosso de olhar os cases e ir apoiando os colegas. Até que nós nos juntamos e falamos, poxa, mas será que a gente não poderia montar uma aceleradora e apoiar formalmente startups com investimento e também com o nosso capital intelectual, com a nossa rede de conexões. E assim nasceu a Silver Hub, que está completando 3 anos. 3 anos está completando a Silver Hub. Muito bacana, muito legal. Agora, a gente até estava conversando antes, que esse caminho que você fez, né, de certa forma, até planejar como, né, o seu depois da carreira ou depois de aposentado, né, o que você faria, a gente estava conversando que isso não é o mais normal, né? Não é o mais habitual, né? Que ainda a população, a gente vê, não se planeja para esse momento. Não. Né? E você tocou num ponto tão importante quando você falou do Homens de Prata, que vocês viram também a importância de ter um espaço de conexão presencial, de conversas, né? De troca, de socialização, que a gente sabe, você estudou também lá na GV, que um dos pilares de um bom envelhecimento saudável, é justamente a socialização, é a conexão, né? Que muita gente perde. Que muita gente... Vai porque se afasta, né? Deixa de conviver socialmente, né? Não armou o seu networking para isso, né? Mas bom, você é muito mais especialista do que eu, né? Lógico, não, nessa temática da longevidade. Exatamente. Mas a gente vê isso, né? Em muitas pessoas idosas que a gente cuida, que vão ficando para trás, porque elas mesmas não se reinventaram, não tiveram essa habilidade que você teve, que é louvável, que eu espero conseguir também. Né? Eu já dei uma guinada na minha vida, que foi, né, sair da vida executiva, e ser empreendedora, né? E em algum momento também vou dar uma diminuída e quero ter coisas mais prazerosas também, né? Mas não é a realidade atual que a gente vê no Brasil, né? Eu faço uma comparação um pouco, sempre que eu posso eu falo isso. Obviamente está muito dirigido ao público executivo, eu fui executivo durante anos. Né? Nós estamos acostumados na empresa a pensar no planejamento estratégico da empresa, a implementar metas, a pensar na concorrência, a criar as barreiras de entrada do competidor, a pensar em como é que nós vamos financiar uma determinada atividade, pensamos que tipo de produto o consumidor precisa, pensamos no desenvolvimento pessoal e achamos, não sei porquê, que a gente não deveria fazer a mesma coisa, ter esta visão de futuro para a nossa vida. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Não sei se sempre, mas assim,
obviamente, à medida que eu fui progredindo, né, fui crescendo profissionalmente, amadurecendo como pessoa, essa visão de futuro, de como deveria ser o Marcos, depois da aposentadoria, isso sempre foi uma coisa que eu tive presente. Eu tive algumas experiências na empresa, eu atendia executivos que eram aposentados, alguns deles me chamavam a atenção, alguns tinham se preparado financeiramente, mas haviam descuidado dessa outra dimensão. Beleza, a vida dele estava muito vinculada à empresa. O networking muito vinculado aos amigos da empresa. Quando sai da empresa, é natural que esse negócio desacelere, né? Porque a empresa, no dia seguinte, precisa pôr alguém para fazer a mesma coisa que você faz, né? Eu costumo dizer, e uso isso, eu não sou o autor dessa frase, é de uma das autoras de um livro que eu tive a felicidade de escrever o prefácio, a Maristela, que ela diz o seguinte: ocupar uma cadeira executiva é como estar numa casa alugada. A casa não é sua, está alugada. Você precisa cuidar, manter, pintar, conservar, mas o proprietário uma hora pode pedir a casa. E você vai ter que deixar a casa. Nossa, é ótima essa cadeira, analogia verdadeira. A cadeira executiva é igual. Cuida bem dela, mas ela não é sua. Então você tem que estar preparada para o dia que ela não estiver mais à sua disposição, né? Que é um pouco pós-carreira. Essa visão de o que eu vou fazer na primeira segunda-feira da minha vida, onde eu já não for mais executivo. Eu vou fazer o quê? É alguma coisa, eu vou seguir fazendo. Beleza, vou viajar, vou desacelerar, vou curtir aquelas minhas férias, vou retomar os contatos com quem não retomava, 30, 60, 90 dias depois, o que será? Exatamente, e a Né? gente vê que muita gente faz isso também. Muito será. Né? Eu tenho 30, 60, 90 dias, eu sei o que eu vou fazer. Aí depois começa a cair numa mesmice, vai ficar em casa para lá e para cá, acorda tarde. Quer dizer, se a pessoa não realmente traçar esses novos objetivos, né, essa nova estratégia de vida, ela pode entrar, daí a gente sabe, um looping, né, que pode chegar a uma depressão, né? E para isso o que você precisa é se preparar, planejar e se preparar. Né? Se a gente isso faz para as empresas, para os nossos negócios, é uma rotina que consumiu o executivo, por que não fazer para a sua vida? Porque esse dia vai chegar. Então é mais fácil se você se planeja, se você pensa. Eu usei um método, eu sabia que, do ponto de vista financeiro, eu tinha que encontrar uma solução. Sim. E a solução podia ser, olha, se eu não consigo acumular o recurso financeiro suficiente, eu vou ter que fazer alguma coisa que me gere renda, que não é problema, é uma opção, beleza, vou chegar aos 60, 65, aos 70 e vou seguir ativo gerando renda, ou com imóveis alugados, ou com dinheiro aplicado, ou então com uma atividade profissional, qualquer que seja ela, que me gera renda. Mas você não pode descuidar desse negócio, porque viver só da aposentadoria do INSS não é suficiente para a maioria das pessoas, a grande maioria não é dos mais, e a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, e vai né? ser A cada tendência vez, que seja menor. cada vez menor. Esse é um tema. O outro tema era a questão da saúde e da qualidade de vida, né? Porque também é um tema que todo mundo fala, mas que a gente precisa ter disciplina para cuidar, né? Assim, procurar ter uma dieta mais equilibrada, procurar ter uma disciplina de esportes e de atividade física, fazer alguma coisa que me garantisse que o corpo estaria em movimento. Isso é uma coisa que eu nunca descuidei. Teve fase que eu cuidei menos, teve fase que eu cuidei mais, mas isso é essa dimensão que estava na minha cabeça. A terceira dimensão era um pouco, você falou, a sociabilização, o networking, a rede de conexões. Eu sempre tive muito claro que eu não podia ter amigos exclusivamente que surgissem ou que eram nutridos da relação de trabalho. Porque, assim, o dia que eu saísse da empresa, alguns eu continuaria conectando, mas a grande maioria talvez não, porque a vida, cada um vai seguindo o seu rumo. Então, eu sempre cultuei amigos assim que não necessariamente estavam vinculados ao meu trabalho. Pessoas que eu fiz amizade no prédio, pessoas que eram amigos da juventude, sei lá, da escola, da faculdade, do grêmio associativo que eu podia participar, da escola do meu filho. Eu sempre tive essa visão de que não precisa ter muito, mas é legal você ter bons amigos. Isso. E você precisa praticar esse negócio de conversar com outras pessoas, de interagir, de estar com a cabeça antenada, de quando vai no supermercado falar com alguém, de quando vai na farmácia falar com alguém. Eu, assim, não adianta ficar lá fechadinho no seu casulozinho. Eu sempre tive esse negócio. E o terceiro e o quarto pilarzinho, que é um pouco que se conecta, assim, um pouco o hobby, né? Alguma coisa que ocupasse o tempo, a minha cabeça em momentos que ela tivesse vazia.
que eu também ponho aí a conexão com o divino, assim, de cuidar da parte espiritual, seja ela a crença que você tem. Então, essas 4 grandes dimensões, assim, que talvez não estão organizadas desse jeito, mas foram coisas que eu sempre tive presente, né? E, obviamente, minha família estava inserida nisso, convívio familiar, cuidar com meu filho, com a minha mãe, com meus irmãos, o convívio, essas coisas que eu falei assim, eu sempre achei que se eu estivesse cuidando bem dessas 4 coisas, isso me levaria a ter uma longevidade ativa. Eu ia ser um cara que não ia estar obsoleto, que é uma coisa que me preocupava também, me segue me preocupando. Assim, a gente não pode perder esse senso de utilidade que a gente tem, né? De seguir sendo contemporâneo, mesmo sabendo que a idade pode ir tirando alguma coisinha da gente. Mas, cara, eu não gosto muito daquela frase, no meu tempo era assim, não, o meu tempo é esse. O meu tempo é hoje. Eu estou vivo. Estou presente, eu interajo, eu me conecto, eu estou no meu tempo. Como é que eu faço para manter essa contemporaneidade? Essas foram coisas que sempre me organizaram. E eu usei esse método. De maneira empírica, mas é exatamente o que todos os grandes estudos, as grandes recomendações da Organização Mundial de Saúde, das sociedades de gerontologia falam. Você resumiu aqui tudo que as grandes cabeças pensantes e as grandes instituições falam, né? São exatamente esses 4 pilares, né? E que pode parecer besteira, que eu não sou tão certinho assim organizado, mas é como você disse também, você foi mantendo as coisas, não necessariamente todo o tempo você estava fazendo esse controle geral, não precisa ser assim. Mas que a gente precisa pensar nessas 4 dimensões, a gente precisa. Né? Mas eu acho que assim, um pouco assim, talvez a disciplina como executivo, sem que eu percebesse, deve ter me ajudado a preparar essa fase do pós-carreira. Em algum momento de forma mais consciente e talvez em algum momento de forma menos consciente. Mas eu acho que a disciplina foi fundamental. Assim, marcar um pouco. Qual é a visão de futuro que eu tenho para mim mesmo? Esse exercício. Eu estou no pós-carreira. Para mim, o pós-carreira é essa fase que vai do momento que eu me aposento, que eu me desconecto de onde eu tinha a maior parte do meu tempo sendo despendida, eu como CEO de uma companhia. A grande parte da minha vida estava despendida para isso. Já não estou mais aí. Então, ingresso no pós-carreira, que vai na minha cabeça até os 85 anos, por aí. Porque são 20 anos, 20 e poucos anos, que eu não devo perder com muita velocidade a minha vitalidade. Eu acho que eu não perco. Eu acho que a minha cabeça continua funcionando. Essa é a minha aposta. Eu acho que ela continua funcionando. Eu acho que as pessoas vão continuar me ouvindo, porque eu vou fazer um esforço para continuar sendo contemporâneo. Então, essa fase é a fase que eu tenho agora que desfrutar. Quer dizer, me dedicando menos talvez ao trabalho formal, mais aos meus projetos de vida, mais aos empreendimentos que me tomam tempo, que ao final eu aporto minha capacidade intelectual, eu apoio os empreendedores, troco ideia, abro porta para um, me conecto com outro, ou seja, faço com que meu dia seja ativo. Tenho tempo para cuidar da minha família, para conviver com a minha esposa, coisa que era muito mais raro, porque via minha mulher à noite, quando eu estava em Bogotá, via minha mulher a cada 15 dias, porque ela lá e eu aqui, ela ia passar uma semana comigo, vejo meu filho, eu curto meu neto, meus amigos, então eu acho que é uma fase legal. E se eu não tivesse me preparado, eu acho que não seria tão bom quanto está sendo. Eu imagino. Eu acho que não seria tão bom quanto está sendo. E esse é o grande desafio para todo mundo, né? Que as pessoas entendam como mudaram as coisas, né? Que antigamente a pessoa se aposentava com 60 e poucos anos, se fosse com 60 e poucos anos, né? E dali a pouco morria, né? Hoje não é mais assim, né? Não deve ser assim, não precisa ser assim. Só que daí, qual que é o outro lado dessa moeda? O outro lado é que a gente vai ter mais uns 20 anos para viver. E como que você vai viver? Na frente da televisão só? Né? Sem produzir, sem estar conectado com as coisas, sem ter atividades, né? Sem pertencer a um grupo, a uma comunidade. Você tem que se reinserir na sociedade, né? Porque senão é uma realidade muito triste, né? Muito difícil. Eu acho que a vida deve ser mais difícil para quem toma essa decisão de viver um pouquinho mais fechado, né? Um pouquinho mais afastado
das conexões sociais. Eu acho que deve. Sei lá, eu acho até que é legítimo, porque a pessoa pode tomar essa decisão. Olha, eu quero viver minha vida como aposentado, assistindo Ana Maria Braga de manhã, nenhum problema, beleza. Vendo jornal, beleza. Isso que a gente brinca, passar o dia assistindo TV, beleza. Mas eu acho que não vai ser bom para a velhice, né? Para o processo de envelhecimento, né? Você sabe que eu passei a usar aparelho auditivo agora faz 1 ano e pouco atrás. Eu vim acompanhando um pouquinho a minha acuidade auditiva, os check-ups anuais. Fui fazer uma ressonância em algum momento, uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. Quer dizer, eu não consigo fazer a ressonância sem tomar um bom sedativo. Passei quase 2 horas fazendo a ressonância e o tampãozinho que me protegia o ouvido caiu. Saí da ressonância surdo, não ouvia absolutamente nada. O médico disse que na literatura médica existem poucos casos que possam gerar surdez, a exposição ativa a esse nível de ruído, mas o fato é que meu ouvido inflamou e acelerou um pouquinho mais a curva de perda auditiva e antecipei a colocação do aparelho. Beleza. Fui fazer a entrevista com a otorrino para fazer o diagnóstico, para fazer a aferição do... Estou te contando isso para chegar no outro ponto. Para fazer a aferição do que eu precisaria. E ela falou, mas antes de a gente olhar esse negócio, me conta um pouco a sua vida. O que você está fazendo hoje? Hoje eu faço assim e tal, me aposentei, estou aqui e tal. E o que você fazia antes? Eu era um executivo e tal, né? Mas e como é que você se ocupa a vida hoje? Eu falei, mas não é possível, meu problema é no ouvido, o que eu preciso contar da minha história? Eu falei, doutora, me desculpa. Ela falou, não, é porque hoje a gente já sabe que existe uma correlação entre a perda auditiva com a redução abrupta de atividade profissional. Quando você muda substancialmente o seu nível de atividade e vai para uma queda substancial de atividade, esse negócio pode te gerar uma redução, inclusive, da perda auditiva. Esse negócio, eu nem sei se é desse jeito diretamente, mas eu entendi o seguinte, que esse é mais um sinal de que a gente, para ter uma boa longevidade, a gente tem que manter níveis de atividade. É isso aí. Já que parte das doenças demenciais também podem ser originadas por essa perda da audição. Se aumenta a chance de desenvolver as demências, né? Quando você não está ouvindo. Eu achei gozado que a preocupação da profissional de buscando um pouco de informação sobre o meu nível de atividade, que seguramente um profissional de 58, 59, uma pessoa de 58, 59 anos, que tinha nível de atividade super acelerado e que se vê no momento de redução desse... Isso poderia ser um indicativo que eventualmente alguma coisa não estava bem no organismo. Afinal, era o problema da inflamação de algo que vinha acontecendo regularmente, que foi acelerado, né? Mas esse é mais um sinal de que a gente tem que manter níveis mínimos de atividade. É importante, né? A gente também cuidar. Apareceu alguma coisa, vai cuidar. Não vai deixando, né? Ao Deus dará, deixa a vida me levar, porque o resultado final pode ser tão pior. E a gente vê muito isso. A coisa mais comum é o idoso não querer usar o aparelho auditivo. Né? Se recusar a usar, não preciso, não quero, é feio, é não sei o quê. Daí, se você não me fala, eu não ia saber. Você não sabe, porque é muito discreto hoje em dia, dia já tem soluções super, né, minimalistas, assim, ninguém tá vendo. Né? E melhora a nossa qualidade de vida. E minha perda auditiva é mínima, é muito pouca. Mas mesmo sendo pouca, eu, quando comecei a usar, notei. Melhora a interação, você começa a ouvir agudos que você não ouvia, naquele bate-papo em família, que muitas vezes parte da sentença do que era proferido você não ouvia, você passa a ouvir, né? São medidas que te melhoram a qualidade de vida, que está à disposição, não tem porque a gente não fazer, né? E tem uns preconceitos, né? Isso aí é puro preconceito, puro tabu, né? Não vou usar, isso é coisa de velho, né? E o cuidado com a saúde, como você disse, é fundamental, né? É meio comparar a manutenção preventiva de um veículo com a corretiva. Não deixe de fazer a preventiva, porque senão a corretiva vai te custar muito mais caro. Muito mais. Outro dia um amigo me falou alguma coisa sobre a busca de um geriatra. Eu nem sei qual era a conversa. A gente estava falando sobre geriatra e tudo mais. E aí um amigo me disse o seguinte, falou, olha, procurar um geriatra aos 45, 50 anos é como você chamar um bombeiro na sua casa para fazer um diagnóstico de qual é o sistema de proteção de incêndio e de alarme que você tem que colocar.
procurar um geriatra aos 80, 70 anos é trazer o profissional para já apagar o incêndio, bicho. Boa, esse é ótimo, esse é Então é o ótimo. seguinte, cara. Essa é a O diferença. que você prefere? Alguém que venha te falar onde que coloca os equipamentos anti-fogo, anti-chama e alarme, ou chamar o cara na hora que o incêndio está comendo feio, bicho? E eu acho que é verdade mesmo. Tá melhor fazer a manutenção preventiva do que a Adorei. corretiva. A Adorei corretiva vai isso aí, demorar mais, vai faltar peça, a oficina não vai entregar, bicho, o carro vai ficar lá, Parado, vai parado, né, bicho? Essas na coisas assim, oficina, essas é isso analogias que são mais simples é mais fácil a gente entender, né? mas é tão difícil para a gente Praticar, né? praticar, né? Praticar, né? Mas me conta algumas coisas assim. Você acha que onde que a população de 50 a mais, 60 a mais, né, está investindo e usando mais o seu dinheiro hoje? Você acha que mudou com relação ao que era o passado? Isso aí vem mudando? Eu acho que à medida que se prepara, obviamente o nível de utilização da grana vai ficando um pouquinho diferente. Algumas coisas me chamaram a atenção lá no curso da GV, assim, a hora que a gente começou a estudar. Primeiro, o tamanho do que se denomina hoje a economia da longevidade ou a economia prateada. No Brasil, são quase 2 trilhões de reais de consumo da população madura, ou seja, a força econômica de quem tem mais de 60 anos ou mais de 55 anos, quanto mais a gente baixa a égua, obviamente mais aumenta esse negócio, mas eu vou colocar 60 a mais, que é onde basicamente está o conceito, né, da população madura, 1,8 trilhões crescendo e vai duplicar em pouco tempo. Uma outra coisa que chama atenção também, Márcia, são as pesquisas qualitativas. O consumidor maduro, 75% do consumidor maduro não se vê representado nas campanhas publicitárias. Ou seja, eu olho a TV e não vejo o cara parecido comigo lá, consumindo produtos e serviços, ou sendo protagonista ou atuando numa campanha publicitária. A outra é que quase 50%, 48% dos consumidores dizem que as empresas não desenvolvem produtos e serviços pensando nele. Assim, ou seja, eu não sou considerado. Alguém faz alguma coisa e acha que eu preciso consumir. Ou é desse jeito mesmo, né? Ou o processo de comunicação não é bom, a indústria de produtos e serviços faz algo e a gente, consumidor, não percebe, né? E aí nós fomos fazendo alguns testezinhos entre nós, né? Fala, sei lá, tenta ler o shampoo, o rótulo de um shampoo, meu. Impossível. É impossível. Nem quem não é maduro não lê mesmo. Nós que vamos perdendo um pouquinho da atividade, capacidade do dia, não lê mesmo, né? Quem é que faz pesquisa de opinião com o consumidor maduro? Só aquela empresa que tem produtos e serviços para ele. Aquela que tem um portfólio mais, vamos dizer, mais amplo, a gente aparentemente parece que não tem. Então, sim, primeira conclusão, vai ter muita oportunidade para quem decidir empreender para atender de forma dirigida, verdadeira, com empatia e pensando no consumidor maduro, que é um consumidor que toma decisão de uma determinada maneira, que tem uma renda superior ao outro consumidor, que é cada vez mais autônomo, né, e senhor do seu destino, porque o maduro segue tomando ele as decisões, ninguém toma por ele. Eu estou sempre utilizando o consumidor clássico, eu não estou dizendo aquele que tem algum problema de saúde, logicamente é uma outra condição. Sim. A longevidade no Brasil, ela também é desigual do ponto de vista de níveis socioeconômicos, né? O abismo é gigante, envelhecer com melhor condição econômica é uma história. Envelhecer com pior condição econômica é mais duro ainda do que era a vida na atividade, né? Porque não é fácil. Então esse é um problema que o Brasil uma hora vai ter que tratar. Vai ter que olhar, né? Olhar de frente mesmo, com políticas públicas. Com políticas públicas, com atendimento dirigido para esse consumidor, né? E esse consumidor, e esse maduro dentro dos lares, a renda dele ainda é muito importante e representativa, porque em geral é aposentado do INSS, a família segue dependendo dele, os estudos indicam um pouco isso, né? Então você fala, onde é que está o dinheiro hoje em dia? Claramente, se você olha o mercado financeiro,
os valores mais importantes de investimento estão na mão das pessoas com mais de 55, 60 anos. Porque, lógico, eu demorei uma vida inteira para acumular o que eu tenho. Não é que eu tenho muito, mas o que eu tenho é fruto de uma acumulação de quase 40 anos de trabalho. Meu filho começou a trabalhar, verdade, há 15, 20 anos. Beleza, vai acumular. E tem outros que estão começando agora. Então, assim, parte... Estou te dizendo isso porque você conhece bem, obviamente, mas pode dividir com a sua audiência. Quer dizer, o consumidor maduro é um consumidor que tem renda, tem capacidade de poupança, tem capacidade de decidir e segue sendo influente. As empresas, na minha opinião, vão olhar para este segmento de mercado de forma mais organizada, mais objetiva e vai pensar em produtos sob medida. Esse é um pouco da minha aposta. Eu acho que vai acontecer. Mas você sabe que isso me causa... Ouvindo tua fala, eu ainda fico meio frustrada. Porque quando eu fui lançar minha empresa, isso 10 anos atrás, a gente fez uma pesquisa de mercado, né? E foi muito bacana. Foi muito... Eu contratei uma empresa de pesquisa, né? Um instituto bacana... Então, tudo muito bem elaborado e as entrevistas. Então, as entrevistas em profundidade com pessoas 60 a mais refletiam tudo isso que você me falou. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Então, eu me lembro, assim, uma coisa que me marcou foi uma senhora que falou assim, e ela muito bonita, muito vaidosa, ela tinha sido diretora de escola, tudo, né? Então, você via que é uma pessoa, assim, muito culta, né? Muito ativa ainda. E ela falou assim, olha, uma coisa que me frustra é ir à farmácia comprar shampoo e condicionador. Você falou do shampoo, eu lembrei. Por quê? Não só por não enxergar, mas ela falava assim, você chega lá, você tem gôndolas e mais gôndolas cheias de shampoo e condicionadores para tudo que é tipo de idade, de tipo de cabelo. Então tem para o bebê, bebezinho recém-nascido, aí depois você tem o Turma da Mônica, aí você tem o do Homem-Aranha quando é criança, aí você tem para as adolescentes com um pouquinho de glitter, para quem tem cabelo cacheado, liso, tingido. Você não tem nada para uma mulher que, por exemplo, pós-menopausa, que o cabelo muda. Para uma pessoa idosa que pode até ser igual de uma mulher adulta, mas, sabe assim, não tem nada que eu olhe e falo assim, puxa, isso aqui... Pensaram em mim. Pensaram em mim. Tem uma pessoa mais velha no rótulo, tem alguma coisa que remeta a essa coisa de maturidade, né? Então, e ouvir você falando isso, quer dizer, nos dias de hoje... Ainda não mudou. Aquilo que você aquilo que a gente fez da pesquisa, né? Ainda não mudou. É uma pena. Eu concordo com você. Em algum momento essas coisas vão começar a acordar. Eu vejo uma tendência assim, ainda falando nessa parte de cosméticos, né? Outro dia eu estava na farmácia, mas é uma coisa que ainda vem de fora. Então as marcas que são internacionais, então da L'Oréal, Vichy, La Roche-Posay, não estou fazendo propaganda não deles. Mas eu comecei a ver que tem pele madura, pele menopausa. Quer dizer, começa a trazer isso que há alguns anos atrás não tinha. E ainda, tudo bem que a influência vem de fora, mas até a indústria brasileira, que não é pequena, né, nessa área de cosméticos, né, tem que se ligar disso aí. Né, de que tem uma oportunidade gigantesca. Eu acho que tem uma oportunidade danada, enorme. Gigantesca. Enorme. E à medida que a gente, obviamente, por um lado, eu, como dirigente de empresa, eu tinha esse negócio no meu radar, mas tampouco era prioritário para a gente. Também estou falando de 5, 10 anos atrás. Não tinha no radar, mas era prioritário. À medida que eu fui estudar, eu comecei a ver números, tendências, necessidades não atendidas, né? E agora o que eu vejo, assim, dado que eu apoio empreendedores que têm essa tese, tem muita gente pensando em como atender melhor os maduros, como trazer produtos e serviços mais sob medida e com qualidade. E eu acho que esse processo é um processo que deve ser acelerado nos próximos anos, porque tem muitas iniciativas de startup, tem empresas que começam a estudar com esse negócio de forma um pouco mais prioritária. Eu acho que as companhias internacionais, em especial as europeias, devem fazer um movimento de pressão
para que isso aconteça nas subsidiárias brasileiras. Sim. Porque então, o envelhecimento lá é um fato, eles estão vivenciando esse negócio há mais tempo do que a gente. O Brasil envelhece numa velocidade maior do que o que eles envelheceram. Sim. Mas eles têm um coletivo, vamos assim dizer, mais velho que o nosso. E as companhias europeias estão percebendo esse negócio lá fora. Então, acho que vai ter, assim, as pré-condições são boas para que esse negócio aconteça. Sim. Tem muita gente, por exemplo, como você, preparada, que há anos fala sobre longevidade, que alerta, né? Vocês são especialistas, né? Você é uma das especialistas que eu sigo, porque você domina essa temática, né? Professora Patrícia, professor Martin, outros influenciadores digitais que estudam a temática da longevidade, professor Kalash, tem muita gente que estudou esse negócio e fala, né? Sim. Eu venho numa segunda onda, né? Eu aprendi com vocês. Então, eu ajudo a propagar aquilo que eu aprendi e, como empresário, busco colocar meus investimentos e apoiar os empreendedores para fazer com que esse mercado evolua com mais rapidez. Eu falo muito com as empresas, né? Porque uma das nossas missões na Silver Hub é conseguir criar ambientes para que as nossas startups possam acessar as empresas, né? Possam acessar os canais de distribuição. E o que a gente percebe dentro das empresas é que dentro da estratégia de ESG das empresas, esse tema está sendo discutido, os diretores de recursos humanos começam a ter a preocupação da diversidade etária dentro dos grupos de trabalho, que esse é um outro desafio para as empresas. Total. Né? A empresa, a grande parte das empresas aposentam os seus executivos e os seus empregados aos 65 anos. Eu vou estar com 65 anos daqui a 4 anos. Assim, eu não sei o que será nos próximos 4, mas provavelmente a minha capacidade, a minha lucidez, minha capacidade intelectual, a capacidade de fazer negócio... Não vai estar alterada. Não vai estar alterada. E aí eu falo assim, poxa, mas o que a empresa teria perdido se decidisse me tirar e cumprir o estatuto aos 65 anos? Beleza, é verdade que eu já fiz muito, verdade, cumpri meu papel. Tem gente para ocupar o meu lugar, também é verdadeiro, mas sim, a bagagem, o conhecimento, a capacidade intelectual, quer dizer, o que a gente pode apoiar os executivos para acelerar suas curvas de aprendizado e fazer com que as empresas cresçam mais rápido, é muito grande. O que vai fazer com essa mão de obra? Para onde vai? Pois é. E você sabe que lá atrás também eu criei tive uma ideia, né, de criar alguns modelos de serviços que poderiam ser fazer parte também do rol de benefícios de empresas grandes. E isso faz assim, sei lá, 7 anos, 8 anos. Eu acabei visitando comecei pelas multinacionais, porque mais óbvio, são grandes e tal, uma cultura um pouco mais aberta, mas o que eu ouvia era, não, a gente não precisa disso porque a média etária aqui, né, dos nossos colaboradores é 27 anos, 25 anos. E lá atrás eu falei, tá bom, né, tá bom. Peguei a minha pastinha, pus embaixo do braço, falei, bom, ainda não estão preparados, porque assim, a realidade daqui para frente vai ser, essa média etária vai subir, ou eles não vão ter mão de obra para trabalhar, né? E tem que se pensar nisso, porque também não é só o fato, que aí é outra bandeira que eu sempre impunho, que é a da geração sanduíche. Essas pessoas que estão lá com 40 anos, até antes a gente começa a ver, 35, 40, 45, estão trabalhando, estão muitas vezes no auge das suas carreiras, elas começam a ser impactadas pelo envelhecimento dos pais. Né? E a empresa pode dar algum tipo de suporte, né? De orientação, ter algum tipo de serviço, e a gente não vê isso acontecendo ainda. Né? Então, hoje, 10 anos depois, ainda não vejo isso acontecendo. São poucas as empresas que estão realmente pensando nisso, né? Que seu corpo diretivo, né? Que são pessoas de, sei lá, 45, 50 anos, podem estar super impactadas com isso. Né? Tem a história do presenteísmo, né? A pessoa está sentada lá, mas a cabeça dela está a milhão, ela não consegue se concentrar, a produtividade cai, ela pode estar mais... pode ter mais doenças, entrar em depressão, enfim, um burnout, por isso também, por essa pressão. Isso passa a ser uma preocupação, né? Não, e à medida que os nossos pais vivem mais, né? A gente vai estar mais tempo ocupado com isso. Com eles também. Exatamente. E você tem razão, né? Porque esse é um tipo de serviço, de atenção que
poderia ser importante para o empregado, né? Para o colaborador. É. Eu tenho ainda essa pastinha. Quem sabe, qualquer hora, né, o mercado vai estar mais aberto. Mas eu acho que isso é uma questão de catequização mesmo, né? Assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de ir alertando. E falando sobre isso. E você é uma né? autoridade para falar sobre o tema da geração sanduíche. Você fala bastante sobre isso, alerta bastante sobre isso, né? Diz que é uma preocupação. Na pele. Por viver na pele. Você está inserida nisso, né? Hoje também, sendo empreendedora, eu consigo equacionar também essa história da geração sanduíche de forma mais harmônica na minha vida, né? De dar suporte para o meu pai, dar suporte para os filhos, ter a minha carreira, a minha empresa e tal, consigo equacionar isso. Mas quando também você CLT, está dentro de uma empresa, é um alto executivo, é bem mais difícil. Porque o horário é mais restrito, você não tem tanta... A gente não é dono da nossa agenda. Nossa agenda, aí não é mesmo, hein? Essa é uma realidade. E por mais que você tenha cargo alto, você não é dono dela. E como você acha que as empresas, então, podem se preparar para futuras demandas? O que você tem visto disso? Essa diminuição do preconceito etário? Eu acho assim, eu acho que a gente vai viver um bom momento, porque, primeiro, à medida que os anos vão passando, vai ficar mais claro para o empreendedor, para o empresário, para o diretor, para o diretivo de uma empresa, para o executivo de uma empresa, que existe um mercado consumidor ávido, potente, com renda, com autonomia para decidir e que segue dizendo para ele, olha, você não desenvolve produtos e serviços na medida do que eu preciso. Isso é o que nós consumidores falamos para as empresas. Do lado de lá, eu acho que as empresas tendem, à medida que o tempo vai passando e que os executivos também vão se tornando maduros, vão se conscientizando dessa temática. Do lado de cá, nós temos muita autoridade, assim, influenciador digital, especialistas, ganhando espaço e falando sobre a temática da longevidade. E eu não sei se você reparou, tem um movimento que é um movimento que não é tão silencioso, e que a cada mês ou a cada semestre você vê que alguém que tinha uma grande repercussão já na mídia aberta ou na televisão, começa a falar sobre o tema do etarismo. Começa a falar que ela fez 60 anos e segue ativa. Uhum. Quer dizer, todo santo dia a gente vê alguém... Uma Cláudia Raia, uma Cláudia Ohana. A Maite Proença falou recentemente, o William Bonner, que está fazendo uma transição de carreira. Né? Eu acho que isso, para quem opera com longevidade e para quem fala sobre longevidade, é muito bom, porque essa turma é uma turma que tem credibilidade, tem exposição, tem muita reputação, que chega nos 60 mais, 55 mais, 65 mais, segue ativa. E comprou essa bandeira porque ele vive essa bandeira, né? Ele fala porque ele está vivendo. Ele fez 60, 65 anos e segue ativo, segue realizando, segue encaixando coisas novas na agenda dele, que eu acho que é bom, porque ao final, assim, quem opera no mundo da longevidade está ganhando aliados que têm um megafone muito potente, uma baita reputação, e vão falando em outras redes que não é só a TV aberta, que não é só a televisão, estão presentes nas redes sociais, com seus seguidores, que eu acho legal, assim, tem muita gente com muita autoridade, com muita reputação, falando sobre o tema. Obviamente não tem o preparo de vocês que estudaram, que conhecem a terminologia, que conhecem as necessidades, mas é gente que está se mostrando ativo, que eu acho que é legal. E do outro lado, tem muito empreendedor de startups, que muita gente que estudou, que pesquisou, que está pensando em desenvolver produtos e serviços para maduro, porque também já percebeu que esse negócio é um negócio latente. Então, eu acho assim, minha visão de futuro é assim, as boas macro condições estão colocadas, eu acho. Isso, assim, eu sou um otimista por natureza, mas eu acho que elas estão colocadas. E, por outro lado, as empresas, fruto da queda da natalidade, do incremento da expectativa de vida, elas vão conviver com uma folha de trabalho maior
de longevos e de maduros. Não tem porquê. A cegonha anda triste, não nasce ninguém. A queda da natalidade é brutal, né? é O tipo da brutal. família mudou. É. Eu tive 3 irmãos, eu tive um filho. Minha mãe teve 7 irmãs. Passei com todas as famílias, isso se repete. É. E meu filho, antes de ter o filho, teve um cachorro. É isso aí. A composição familiar é uma composição familiar diferente, né? Então, assim, isso vai estar refletido no âmbito das empresas, né? Então, eu acho que vai ser um pouco inevitável que a população madura, o trabalhador maduro, siga conectado à empresa. Ou vai seguir conectado, se não seguir conectado formalmente, vai seguir conectado num grupo de trabalho, numa tropa de elite que vai ser chamada quando a empresa for se lançar para um novo mercado. Os especialistas em fusões e aquisições que a empresa tem no mundo inteiro, o que vão fazer com esses caras? Amanhã vai fazer uma outra aquisição, deve chamar esses caras para fazer. Essa é um pouco a visão que eu tenho. Entendeu? Eu acho que isso vai acontecer, porque é inevitável, porque o poder de compra está na mão dessa população. Quer dizer, como é que você vai atender essa população se não for de forma dirigida, segmentada, com produtos e serviços sob medida? Eu acho que é o que vai acontecer. É isso aí. E vocês, como especialistas, têm um papel fundamental, né? Porque vocês seguem catequizando, seguem dando exemplos, né? Disseminando aí, plantando disseminando, sementinhas. segue aí, nos né? influindo, né? Porque a gente, à medida que vai estudando esse negócio, começa a tomar cuidado também de não falar besteira, de usar a terminologia adequada, né? De estar ajustado com tudo. Então, as forças são... Eu acho que as Vão se pré-condições são somando, boas. né? Eu acho que são boas. Né? Eu acho engraçado, né, que eu me lembrei de uma situação, que quando eu era gerente de produto na indústria farmacêutica, lá atrás, e aí às vezes a gente ia ou para reuniões nas matrizes das companhias, ou congressos médicos em outros países, e encontrava colegas da empresa de outros lugares. E aí chamava muito a atenção, isso há 15 anos atrás, mais 20 anos atrás, chamava muito a atenção que quando eu via os europeus. Então, chegavam colegas meus da Itália, da Inglaterra, que eram gerentes de produtos e eram mais velhos. A gente tinha tudo 20 e pouco, 30 anos, e eles já tinham seus 50, 60. Eram muito experientes. E eu achava assim, nossa, que engraçado, que estranho. Mas eu acho que a gente vai viver isso. Eu também acho. Exatamente. E é bom que a gente viva. Eu acho que vai viver. E um dos grandes diferenciais que essas pessoas podem aportar numa empresa, no ambiente de trabalho, é a maturidade, né? A tomada de decisão mais segura, né? Já viveu muita coisa, já viu muita coisa, né? Quando você é mais jovem, você é mais facilmente levado pela emoção, né? Você tem uma labilidade maior aí, né? Emocionalmente. E quando você está mais maduro, você está mais pleno. Você passou por crises, né? Já enfrentou situações, Exatamente. Você tem um parâmetro de comparação diferente. Passou fusões, né? Aquisições, vendas de empresa, quer dizer, você viveu muita coisa, né? Então eu acho que o Brasil ainda tá aprendendo, tá engatinhando, mas vai aprender. Eu acho que sim. A gente vê. É inevitável. Nas startups que nós temos no nosso ecossistema, tem algumas que combinam, né, um empreendedor jovem com um empreendedor maduro. É bonito ver, porque ao final a química que tem ali, o caldo que sai da experiência de alguém que já viveu mais, com um jovem que está ativo em tecnologia, pesquisando e buscando, é legal. Provavelmente, quer dizer, o tempero que tem aí, né, e a fortaleza que se cria aí é muito maior que se não fosse dessa maneira. Também acho. Muito bacana. É um pouco que a gente vê algumas startups nossas, né? O que a gente apoia. Dá um exemplo de alguma, assim, que tá trabalhando. Assim, nós temos no nosso ecossistema 9 startups que são apoiadas. Uma delas recebeu o nosso investimento e as outras 8 são cases muito bons que ou que não era o momento do investimento, ou que os nossos investidores entenderam que não era o momento, mas elas ficam associadas à Silver Hub. Tem uma delas que é a da Fabiana, a Tech Balance, que é uma startup que usa muita tecnologia, ela é uma fisioterapeuta, é uma startup que usa tecnologia para prevenir quedas de idosos
usa o smartphone e tal, e também os programas de reabilitação fisioterápicos, você pode fazer à distância, é uma super ideia, sacada, ela está já prestando serviço para operadoras de saúde, para clientes de planos empresariais, né? Nós temos uma outra que é a Mício, que é uma plataforma, é o primeiro benefício sucessório do Brasil. É um espaço onde você pode deixar suas mensagens, você pode deixar os seus desejos, você pode deixar a relação das suas apólices de seguro de vida, por exemplo, você pode deixar as encomendas que você tem para o pós-vida, né, para a fase que você já não está mais aqui, como é que eu quero que seja meu funeral, Nossa, que bacana, as minhas receitas isso aí. que eu gostava, qual é o playlist de músicas que eu tinha, que eu gostava de ouvir, deixa lá registrado. Ele guarda tudo isso em nuvem. Então você acessa, tem uma chave, são contas individuais, é muito legal. Tem uma outra que é a Truvio, que essa é uma plataforma que ajuda as empresas a administrarem os seus doentes crônicos, com atendimento ultra super personalizado, com estudo da curva de sinistralidade. Tem a do Fábio Otta, que é a Ace Game, que é um aplicativo para exercitar o cérebro, né? Então tem muita coisa legal, viu? Tem muita coisa. E uma coisa que eu observei é que muita gente acaba não sabendo sobre, né, essas iniciativas, e principalmente as pessoas mais velhas, né? Outro dia a gente teve aqui a doutora Thaís Bento, ela estava falando de programas que tem, por exemplo, ligados à USP mesmo, né? Não só a Universidade da Terceira Idade, mas alguns programas que saem dali né, do ambiente da universidade e é gratuito e muita gente acaba não Tá à disposição sabendo, e não sabe, né? né? Então essas pessoas que ficam muitas vezes isoladas em casa, às vezes por falta de conhecimento sobre essas iniciativas ou tem serviços interessantes, mas que as pessoas acabam não sabendo também, né? Então E vale acho a pena que ser curioso, né? E buscar um pouquinho, tentar se informar, sim, saber onde está, né? sim. Porque tem muita coisa que vai surgindo mesmo, né? E a gente faz um evento anual, que é o evento da aceleradora, que é o Inova Silver. Vamos fazer agora no dia 9 de outubro, mas o ano passado você esteve lá conosco, Sim. você conheceu o evento. E a ideia é fomentar esse ambiente da inovação e longevidade, né? Discutir com as empresas, com os empreendedores, com os especialistas, e de lá tirar os melhores casos, né? Para divulgar e dividir com a turma. Porque afinal é um jeito também de incentivar a discussão dessa temática, né? Um Sim. evento que não tem fins lucrativos, a gente faz pelo Instituto Silver Hub de Longevidade. Então, é uma forma da gente também colaborar com a temática, com a discussão, né? Conscientizar a turma. Mas eu acho que tem um mundo aí para ser feito, viu? Tem um mundo para ser feito. A gente não pode ser conformado com as coisas, eu acho. A gente tem que ir lá, pesquisar, ir atrás, se informar, né? Saber o que está acontecendo. Porque, afinal, eu acho que é o jeito da gente envelhecer bem. Bem e contemporâneo, que eu acho que esse negócio é um tema... Muito bacana, adorei gosto, isso, né, adorei. Eu vou adotar para mim também. Quer dizer, eu já também pratico isso, Você né? faz isso, né? Eu faço Você isso, faz isso. mas eu gostei da história de me manter contemporâneo. Isso, É isso aí. É você estar presente no mundo de hoje. Eu acho que a gente vai chegando ao final aqui. Quero muito te agradecer. Espero que todo mundo tenha gostado desse bate-papo e com certeza a gente vai te chamar mais vezes. Super obrigada. E a gente vai encerrando aqui. Você quer falar para o pessoal como é que eles te acham? Bom, eu estou presente nas redes sociais. Na final, eu estou presente no LinkedIn. Você me encontra lá como Marcos Eduardo Ferreira no LinkedIn. Eu uso menos o Instagram e o Facebook. Nós temos lá também o LinkedIn e as redes sociais da Silver Hub, que é a nossa aceleradora. A primeira foi a aceleradora pioneira. Ou então no Homens de Prata, também estou por lá. Ou em Ilhabela, onde eu passo 10 dias por semana velejando. Ai, que delícia! Quem estiver por lá e quiser dar uma volta de veleiro, me conecta que eu vou levar com o maior prazer. Legal. Esse é um bom exercício para o maduro. Imagino gostoso, que seja. Entendeu? Não tem nada mais gostoso que o silêncio ruidoso do mar. Olha que lindo! Então, super obrigada. E, gente, a gente vai encerrando aqui. A gente volta com outros episódios, com mais novidades do Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Um abraço.